Queridos, a gente está na nossa nova série, O Caminho dos Sábios. Semana passada eu não estava aqui, mas ouvi boas coisas da primeira exposição da palavra com o Vitor Fontana, Gustavo e a terceira cadeira, tanto à noite como de manhã. E a gente quer, com essa minissérie, vamos dizer assim, são 4... É o mês de junho que a gente vai estar no Caminho dos Sábios. A gente quer fazer essa proposta de vez em quando, a gente puxa uma série sobre os livros de sabedoria. E essas séries, O Caminho dos Sábios, sempre vai receber esse nome. Ela é uma série que, às vezes, a gente pode pegar Provérbios, às vezes a gente pode pegar Eclesiastes, podemos pegar alguns salmos, que também são de sabedoria, Jó, Cantares, são esses tipos de literatura que tem na Bíblia que a gente não está acostumado a ler. Porque se você tem um berço evangélico ou católico, você aprendeu que a Bíblia é um manual da vida. E quando você é criança, essa ilustração ela faz sentido, mas quando você cresce, não faz muito mais sentido. Ninguém para um dia e fala, vou dar uma lida no manual da minha lava-louça. Não vou dar. Você só procura o manual quando quebra. Você só procura, e olhe lá. E o manual ele não foi escrito para você refletir. Agora abra sua geladeira, sinta o ventinho gelado e pense na tua vida. Já pensou você pega o manual da sua geladeira e tem algo assim? Você fala, o que é isso? Pois é. Quando você encara a Bíblia dessa forma, primeiro porque a Bíblia não é um manual. A Bíblia tem vários estilos literários. E cada estilo literário, você tem que ler de acordo com o estilo, tá? Senão você não vai entender. Então, os livros de sabedoria, eles estão aqui para nos ajudar ou como uma função de fazer a gente pensar. Então, não vai entregar pronto, nada. E toda a mensagem que a gente for dar nessa série, ou toda não, mas pelo menos até isso ficar bem firme, a gente vai falar 3 princípios, 3 coisas que não é para fazer no livro de sabedoria. Primeiro, os livros de sabedoria, Provérbios, não é lei, não é mandamento. Não é. Não é. Você está aqui... É para você pensar, mas não é mandamento. Daí você vai lá em Provérbios e lê. Não negue a vara para o seu filho. Aí você está vivendo num país, como eu recebo isso muito. Aqui no meu país a gente não pode disciplinar fisicamente o meu filho. Eu estou em pecado porque a Bíblia fala para eu não negar a vara. Não é um mandamento. Não é. A gente vai falar nisso em uma das pregações, mas isso você pode tranquilamente educar o seu filho sem bater nele. Não é mandamento. 2, Provérbios não é promessa. É promessa, é profecia. Não está na categoria. Então você vai ler assim, conduz o seu filho no caminho que deve andar, certamente ele não se desviará quando crescer. Aí você vai lá, conduz o seu filho e ele se desvia. Você fala, falhou a promessa. Porque se é uma promessa, tem que cumprir. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, salvo será. Isso é uma promessa. Isso vai acontecer. Não tem exceção. Agora, Provérbios vai ter um montão de coisa para você fazer que você, às vezes, fez e não vai acontecer. E aí, terceiro, Provérbios, ou os livros de sabedoria, se contradizem por querer, para você pensar o outro lado. Então, você tem aqui uma coisa que a gente vai ver muito, isso em Deuteronômio você tem um princípio de que o que você planta, você colhe. Também Provérbios é um pouco disso. O que você planta, você colhe. Se você está colhendo é porque você plantou coisa errada. Você está vivendo. Aí, a Bíblia coloca o livro de Jó exatamente para mostrar que Jó não plantou e colheu. Aí você fala, mas a Bíblia está se contradizendo. Não, isso é sabedoria. É mostrar, é isso, mas não é isso. Mas não é bem assim. Hoje nós vamos falar sobre riqueza, dinheiro.
E eu não me sinto preparado para isso. Eu ainda preciso ter muita sabedoria sobre o lado financeiro. Mas assim, a série é assim, a Bíblia está aqui, eu que estou aqui sentado. A gente traz, e aí eu faço perguntas difíceis de responder para que vocês me ajudem a gente entender esse assunto. E eu preparei uma pergunta que os dois aqui antes falaram, não sei se eu sei responder essa pergunta não, tá difícil, mas é assim, não é para saber responder, é para... Vou começar com a Jacira, porque eu sei que o Paulo vai se expor daqui a pouco, e eu gosto... O primeiro culto já revela, mais ou menos. Jacira, se você ganhasse um dinheiro que resolvesse a sua vida, então vamos dar um valor, porque tem gente que... quanto? 500 milhões. É virada... Mega cena da virada. Apesar que crente não pode apostar. E aí você vai... Eu não lembro o que eu tinha feito no primeiro culto, que eu tinha falado que são as coisinhas. Eu não lembro, na introdução tinha uma coisa mais... Tem... O que eu tinha falado? Tem coisas que os crentes não podem fazer. Não pode apostar. Bom, não lembro, deixa eu falar, depois a gente fala. É isso aí. Na introdução do primeiro culto, isso fez sentido. Jacira, se você tivesse ganhado um dinheiro que vai resolver sua vida, a vida de filhos, vida de todo mundo que está do seu redor, a pergunta é, o que você deixaria de fazer e o que você começaria a fazer? Agora, deixa eu fazer a ressalva. Primeiro, assim, esquece os primeiros 2 anos. Porque 2 anos é aquela loucura, viajar o mundo. A hora que acabou a novidade. O que você vai deixar? O que você deixaria de fazer? O que você começaria a fazer? O que eu deixaria de fazer, eu acho que eu deixaria de palestrar, porque as pessoas, quando você fala com elas, você nunca sabe se elas estão entendendo o que você está falando. E um dos momentos que mais me aterroriza quando vou palestrar é o momento de perguntas, né? Você expõe por 1 hora, 1h30 o mesmo tema, você detalha, esmiuça e começa as perguntas e parece que ninguém entendeu nada do que você falou. E aí você lembra, né, que estamos num país subdesenvolvido, a taxa de analfabetismo realmente é muito grande, de fato, muita gente pode não ter entendido. Mas aí causa uma frustração muito grande, né? Muitas das vezes eu volto para casa, assim, enfim, com muitas questões. Eu acho que eu deixaria de palestrar. O que eu faria? Eu acho que uma das coisas que eu faria, eu acho que a nossa igreja evangélica ela precisa muito de estudos sociais à luz da Bíblia, estudos teológicos, questões étnicos, raciais e sociais como um todo. Eu acho que eu faria uma universidade. Seria bem ousado, assim, eu faria uma universidade. Mas eu não apareceria na universidade. Você viu que ela pensou do primeiro culto, você está bem melhor. Eu pensei. Tá. Primeiro ela foi mais egoísta. Ela falou, eu ia me isolar e só ler livro. Eu falei mesmo. Eu gostava mais da primeira resposta. Agora você ficou muito chique. Paulo, vamos pro que importa. 500 milhãozinho na tua conta. 500 milhões. Cadê o Paulo? Deixa eu só fazer uma pergunta. Não, calma, Paulo. Cadê o Paulo depois de 500 milhões? Se o chefe de vocês fizesse essa pergunta para vocês, o que vocês responderiam? Porque o Marcos é meu amigo, é meu pastor, mas é meu chefe também. E o pior de tudo, ele me conhece. Então, assim, na primeira eu tentei espiritualizar, teologizar o negócio. Ele falou, Paulo... E eu falei assim, se eu ganhasse 500 milhões, haveria sinais. Eu sumiria, meus irmãos. Ninguém me veria, nunca mais. A questão é a seguinte, uma pergunta importante que a Lu não estava no primeiro. Ela também sumiria ou não? Ela estaria aqui, cadê o Paulo? Brincadeira, não precisa responder essa. Não, assim, eu gostaria que ela sumisse junto comigo, assim, mas não sei. Mas eu viajaria bastante, mas isso naqueles 2 primeiros anos, né? E depois que volta, faz o quê, né? Pergunta é, você deixaria de ser pastor? Vocacionalmente, não. Olha essa, gente. Olha que bonito. Mas eu diria, Vila, não precisa mais. Não precisa mais contar comigo. Né? Ai, gente, é assim, a Vila é esse nível de franquia. Mas eu queria muito. O Paulo no primeiro tentou, não sei o quê. Mas assim,
E a ideia dessa série é a gente fazer algumas perguntas que a gente vai fazer aqui, mas é para você pensar. E é para você pensar exatamente isso. Se dinheiro não fosse o que é para a sua vida, o que você pararia de fazer? Qual que seria a causa da sua vida? O que você começaria a fazer? E é mais ou menos isso que a gente vai tentar conversar agora, e como a Bíblia vai trazer sobre dinheiro, porque, no fundo, a nossa sociedade, o tempo que a gente vive, a gente supervaloriza esse tema. E a Bíblia vai dizer, se você vive só por esse tema, a riqueza virou o seu Deus. E eu gosto que o Paulo fala isso, porque é muito honesto, porque vocacionalmente, se você deixa de ser vocacionado pelo tanto de dinheiro que você tem, então não é uma vocação. Porque, é lógico, a gente bota um valor assim que é, caramba, Marcos, mas é mais ou menos isso. Eu lembro que, em 2009, eu saí de Arujá, e a gente fui ser pastor de jovens em Alphaville, na presbiteriana. Era uma classe muito maior, não era a minha realidade, classe social. E eu lembro que eu falava isso, assim, era um outro tipo de pergunta, mas eu fazia assim, se você ganhasse 100 mil reais por mês, só que nada que você fizer, você pode multiplicar esse dinheiro, nada que você faz, você vai deixar de ganhar esse dinheiro. É só um dinheiro para você. O que você faz? As pessoas não sabiam responder, porque assim, peraí, mas você trabalha para multiplicar. Não. E se não for, o que você faria? Eu acho que isso é algo que em algum momento da vida a gente tem que pensar. Algum momento da vida isso tem que estar no nosso coração. Quando é que... E eu sei que para o Brasil é difícil esse tipo de mensagem. Tem gente que está tentando sobreviver. Mas eu tenho muito conforto que nesse recorte que a gente tem, Comunidade da Vila, dá para eu falar isso. Sobre quando é que a gente vai viver a nossa vocação? O que a gente vai... Realmente esse assunto, quanto esse assunto pode ocupar o centro do nosso coração? Porque a Bíblia é muito clara, aonde está o teu coração, está o teu tesouro. Se tudo o que você faz, se o grande parte da sua vida é sobre prosperar, então o seu Deus é a prosperidade. Só que Provérbios, ele não vai romantizar, ele também não vai trazer, ele vai trazer princípios. Não vai ter uma cartilha. Só que Provérbios tem 31 capítulos, 29 capítulos vai ser sobre princípios para você prosperar na vida. E Provérbios, ele é escrito para pais. Como assim, Marcos? Provérbios é um livro de sabedoria escrito para como educar o seu filho. E a gente pode usar para a vida. Mas é um jeito de você... Por isso que tem muito sobre disciplina, tem muito sobre fala, tem muito sobre honra. Tá, o tempo todo, Provérbio vai trabalhar sempre no que a gente chama de paralelismo hebraico, que é o jeito que o tolo faz, o jeito que o imbecil faz. Essa palavra ela é forte, mas eu gostei porque o Fontana ele fala, tem que chocar um pouco. Não seja igual o imbecil. E seja sábio. Sábio também ficou muito bonitinho, né? Assim, eu não sei qual que seria a outra palavra, mas é meio que ele faz esses dois polos, exagera, para que a gente entenda a diferença. E é interessante que esses 29 primeiros capítulos, ele está falando sobre a lei da semeadura. Se você é presbiteriano, talvez você não entenda muito, mas se você veio do meio pentecostal, até alguns batistas, você sabe, né, você não achou que você ia vir aqui, a gente não ia chegar. Você já deve ter ouvido falar sobre semeadura. Semeadura é um princípio bíblico muito enraizado em Deuteronômio, mas, e aí que vai se desenvolver, que é, o que você planta, você colhe. Se você planta justiça, você colhe justiça. Se você plantar paz na tua casa, você vai colher paz na tua casa. Se você planta honestidade, você vai colher honestidade. Se você plantou traição, você vai colher traição. Esse é um princípio do que, se você cumpre a lei, você vai ser abençoado.
se você não cumpre a lei, você não vai ser abençoado. Se você é generoso, você recebe coisas. Se você não é generoso, mesquinho, você não recebe. Essa é a lei basilar de Deuteronômio, da lei. É um princípio da semeadura. Agora, existe a versão secular, esotérica, não sei se você já ouviu. Joga para o universo, que ele joga de volta. É a mesma coisa. Isso é interessante, quando você vai nos livros de sabedoria, não é algo exclusivo da Bíblia. Muito pelo contrário, provavelmente o autor da Bíblia pegou no mundo, falou, isso aqui tem muita coisa, traz para cá. Então você tem muitos provérbios egípcios, você tem provérbios babilônicos, você tem provérbios de outras nações que foi pegado e falou, não, isso aqui é riqueza, dá para pegar e botar aqui. Aí a nossa cabeça moderna, os estudiosos assim, bem, os estudiosos de internet falam, nossa, a Bíblia roubou texto dos outros cultos. Mas não, cara, isso aqui é sabedoria. Então, deixa eu falar um pouco sobre a base de provérbios sobre semear e colher. Para você que quer ser próspero. Então, aqui vai uma cartilha. Estou usando meio de errado, mas está certo. Vamos lá. Primeiro, Paulo, lê Provérbios 10:4, que a gente vai entender um princípio sobre como prosperar. Provérbios 10:4 diz, o preguiçoso logo empobrece, mas os que trabalham com dedicação enriquecem. Olha só. O preguiçoso logo empobrece. Qual é o princípio que a Bíblia está trazendo em Provérbios? Que trabalhar, o preguiçoso não vai ter o que quer. Que é saudável trabalhar. É a versão do Deus ajuda quem cedo madruga. Tem que trabalhar. Então é um ótimo ensinamento para você ensinar para o seu filho. Filho, se você quer suas coisas, você tem que correr atrás. Você tem que se dedicar, você tem que fazer, não pode... Eu gosto de pai, eu sou velha guarda, eu gosto de pai assim, quer mesada? Tem mesada, mas vai ter que arrumar a cama. Aquela coisinha ali meio que assim, tirar o prato. Alguns já usam mais, dar uma lavadinha de louça. Mas quebra a louça, a gente vai vendo o preço da louça. A gente fala, não vamos ensinar também assim. Mas vai. Porque quando a gente vai ensinar o nosso filho, mas assim, filho... Deixa eu te falar, se você é preguiçoso, você não vai conseguir as coisas na vida. Filho, sua prioridade é estudar. Você tem que estudar. Quem estuda vai se destacar. Isso é princípio bíblico, é provérbios, está ali. Entendeu? O preguiçoso não prospera. Quem trabalha com dedicação se enriquece. Isso é provérbio. Amém? Agora, todo preguiçoso é pobre? Então você fala assim, ou ao contrário, o cara é pobre é porque é preguiçoso? Todo mundo que se enriqueceu é porque trabalhou mesmo? É por isso que é sabedoria. Está o princípio ali, mas não cria lei, não cria como um negócio, é só para você trazer. Vamos ler, Paulo, Provérbio 13:11. 13:11 diz assim, o dinheiro ganho por meios ilícitos logo acaba. A riqueza conquistada com o trabalho árduo cresce com o tempo. Olha que bacana, esse é um outro princípio para você ensinar para o seu filho, para sua filha. O dinheiro ilícito não dura muito tempo, filho. Quem ganhou com jeitinho não vai prosperar. Mas quem ganhou com trabalho árduo, honesto, esse é um dinheiro que fica. Isso é princípio bíblico. Ensina o seu filho. Filho, você vai trocar figurinha na escola, figurinha da Copa, não tenta sempre levar vantagem. Sabe assim? Não vai lá pegar uma Legend e trocar por um Paquetá. Opa. Desculpa, esqueci, me empolguei. Foi mal. Não. Meu time não tem ninguém na seleção para eu zoar. Calma. Filho, às vezes é assim, você não precisa levar vantagem em tudo, não precisa ir com um bolinho de figurinha e voltar com o dobro sempre, ganhando bafo. O outro pai deve estar muito bravo. Porque um bolinho hoje é R$50. Você ensinar isso para o seu filho. Cara, o que vem de forma ilícita não é bênção de Deus. O que vem fácil, vai fácil. O que vem fácil, vai fácil. Tem vários outros ditados ao redor que vai pegando esse princípio, porque é um princípio universal de sabedoria. Agora, vamos lá. Todo mundo que ganhou dinheiro ilícito já está pagando o preço de estar pobre? Todo mundo que trabalha árduo e acorda cedo, está rico? Você está entendendo? É isso que a gente tem que parar de ler a Bíblia infantilmente. Não é uma cartilha. Último aqui, Paulo.
Provérbios 11, 24. Mais um princípio para você que quer prosperar na vida. Ou ensinar o seu filho a prosperar. Quem dá com generosidade se torna mais rico, mas o mesquinho perde tudo. Ah, esse é bom, hein? Generosidade gera dinheiro. Porque a lógica é o contrário. O mesquinho é aquele que guarda, que não quer nada. Não vou dar para ninguém. Ele não gera riqueza. Se você ensinar isso para os seus filhos, filho, quanto mais você dá, mais você recebe. Isso é ouro puro, isso é sabedoria. É o princípio. Eu tenho um amigo meu que ele vendeu a empresa dele e ele falou, agora eu já tenho meu dinheiro e eu quero dedicar aconselhando gente a ajustar as suas empresas, os seus negócios e tudo, e ele não cobra por isso. Ele nunca teve tanto dinheiro quanto essa fase de aconselhar, de generosidade, de ajudar os outros. E vira e mexe, vem pessoas para mim, eu falo, não entendo nada desses negócios, eu vou caminhar para esse cara ajuda, fala, nossa, porque generosidade, aquela pessoa que ajuda os outros, volta em riqueza, volta em prosperidade. Princípio bíblico, certo? Todo mundo que é generoso, prosperou? Todo mundo que é mesquinho, está pobre? Entendeu? É isso que... Eu sei que eu estou sendo... Você está entendendo? Mas Provérbios está ensinando... Não podemos... se você viver na exceção, você é um tolo. A gente tem que entender que é um princípio. Tudo isso, acordar cedo, trabalhar, enxergar o trabalho não como maldição da queda, enxergar o trabalho como bênção. Eu sei que nem todo dia a gente acorda com vontade de trabalhar. Mas enxergar o trabalho como bênção. Se eu ganhar 500 milhões, eu não vou sumir. Eu vou. Eu só estou dizendo como deveria ser o bíblico. E aqui vocês entendam que é lógico que a gente está exagerando, mas é mais ou menos isso. Eu não faço o que eu faço apenas porque me pagam. Eu faço porque eu faço, porque minha vida se completa quando eu faço isso. E eu sou generoso não só para prosperar, eu sou generoso porque eu quero fazer a coisa certa. Eu quero trabalhar cedo, eu quero ser persistente, o dinheiro não vem rápido, tudo mais. E tá legal. Poderíamos acabar a pregação, amém? Legal, vamos lá, vamos ser. Só que vem o capítulo 30, e o capítulo 30 provérbios são feitos por colecionadores de provérbios. São autores que falaram, pega um montinho aqui, ó, dá para ser? Dá. E Provérbios acaba com Agur. Agur é um cara... Agur. Provérbios 30 é o cara que... Sabe o cara da sala? Sabe aquela reunião que você teve, deu tudo certo? Vamos fazer tal coisa, essa é a estratégia, a gente vai fazer assim, e você está na tua empresa, você vai tal, a gente vai, deu certo, está todo mundo certo. Aí o Agur está lá no final, não falou nada durante a reunião toda, 2 horas de reunião, que poderia ser um e-mail. E o Agur levanta a mão, fala, mas e se o problema não for como a gente ser próspero? E se o problema for, quando formos prósperos, o nosso coração não vai aguentar ser fiel a Deus? Não, peraí, gente. Vamos falar sobre generosidade, sobre trabalhar. O Agur, ele levanta, ele é o cara que está fazendo o papel do chato. E o Agur, ele é aquele cara que ele começa, os primeiros versículos é assim, eu sou o mais tolo dos tolos, não tenho sabedoria. Cara, você passou 29 capítulos dizendo, não seja tolo, seja sábio. Aí vem uma obra dizendo, eu sou tolo. Só que o que ele fala é o mais sábio de tudo. O que ele fala, vamos dar uma lida lá, que é o texto que a gente vai aprofundar um pouco mais. Provérbios 30, versículos 7, 8 e 9, esses 3, Paulo. 30, 7, 8 e 9. É interessante que ele não é muito bom de matemática, o Agur, eu acho. Porque olha só. Ó Deus, eu te peço 2 favores. Concede-os antes que eu morra. Já foi um. Não, para. Você vai atrapalhar o pessoal de ler. Vai, sério. Essa é a piada que a gente fez na Cozinha da Mensagem. Amanhã você vê. Agur não sabia fazer matemática, mas é por isso que ele já fala. Não é sabedoria. Ó Deus, mas ele pede 2, ele vai pedir 30, mais ou menos. Mas é assim.
É isso. Ó Deus, eu te peço 2 favores, concede-os antes que eu morra. Primeiro, ajuda-me a ficar longe da falsidade e da mentira. Segundo, não me deis nem pobreza, nem riqueza. Dá-me apenas o que for necessário, pois, se eu ficar rico, pode ser que eu te negue e diga, quem é o Senhor? E se eu for pobre demais, pode ser que eu roube, e com isso desonre o nome do meu Deus. Que Deus ilumine a sua palavra. É muito legal. O Agur vai chegar e levantar a mão e falar, tá, mas assim, vocês estão me ensinando como a gente vai prosperar na vida. Generosidade, trabalhar, esperar o tempo certo, determinação. E aí vai trazendo várias coisas. Mas e se eu prosperar com tudo isso e me desviar? Esquecer de quem é Deus? E aí ele fala assim, é muito interessante, Senhor, não me dá nem muito nem pouco. Pô, me dá o básico. Porque assim, eu tenho medo. Ele não fala, eu vou. Ele fala, e se eu ganhando muito, eu esqueça de que você é o que provê as coisas. Porque daí eu vou ter muito. 500 milhões é muito. Aí eu vou esquecer de quem é Deus. Vou esquecer de falar que foi você que me deu. Mas também eu não quero passar necessidade, porque aí eu roubo. E eu vou te desonrar. Pode ser que eu roube. Não é nem que eu vou roubar. Vai, eu não sei como é que é passar necessidade. Eu vou. E aí eu vou te desonrar. Me dá o básico. Pô, mas, sabe assim, estragou a reunião, estragou Provérbios. Estava indo legal. E é isso que os pastores da teologia da prosperidade não chegam em Provérbios 30. Porque não é o que Jesus... Quando você pega a vida de Jesus... Você fala, mas Jesus nem prosperou nesse sentido. Nem, cara. E aí, a gente entende que Agur vai trazer uma proposta para pensar, vamos separar, se dinheiro não fosse o centro, o que é o centro? É o coração. Aí o coração é um pouquinho mais complicado. Quando a gente fala de dinheiro é mais fácil. Lidar com dinheiro é mais fácil do que lidar com o coração. Porque o coração, o si do coração, é um pouco assim, é quase assim, não gosto nem de pensar se eu ganhasse na loteria. Eu brinquei aqui com o Paulo, mas é assim, tem gente que se ganhar na loteria, nem a esposa vai saber. Ou nem o marido vai saber. Porque é um negócio que está assim. Eu lembro de uma palestra que eu ouvi de um pregador na juventude, que ele estava falando sobre finanças, e ele joga um pedacinho de papel no chão, que era do esboço dele, e ele fala, o que é um papel no chão? E o pessoal, papel no chão é uma falta de educação, é um negócio, papel amassado. E aí ele pegava uma nota, que seria equivalente a R$100, R$200, uma nota maior que tinha, ele amassava e jogava a nota no chão. Aí ele falava assim, e o que é uma nota de R$200 amassada no chão? É só papel? Aí o pessoal, não, realmente tem ali um valor. Só que aí ele continuava falando, pregando. Só que ele não baixou para pegar a nota, eu lembro direitinho disso. E a nota ficava ali. E ele foi 1, 2, 3 minutos da palestra, 4... E eu lembro assim, e eu sou, assim, eu tenho rigidez, você precisa fechar o arco para eu continuar, você não pegou. E eu ficava assim, isso aqui, eu era novo, mas espera aí, pega aí, a nota, é uma nota grande. Se eu pegar, ele vai pensar que eu estou querendo roubar? E assim, eu estava assim, e depois de uns 4, 5 minutos ele fala, tá vendo, gente, como dinheiro não é apenas um papel? Eu estou tentando continuar a palestra e vocês não conseguem olhar para mim. Aí eu falei, caramba. E aí eu entendi por que Jesus, no Novo Testamento, chama, ele chama divórcio de divórcio, ele chama trabalho de trabalho, Jesus chama de descanso, obrigado, Paulo, vai aí. Só que quando ele vai chamar riqueza, ele decide chamar de mamon.
E Mamon é uma potestade, é uma entidade que é uma entidade que requer a nossa devoção. E aí, faz todo sentido. Por isso que Jesus ele vai falar, não tem como servir a dois senhores. E Jesus não está dizendo assim, ou a Deus ou a um outro Deus. O contexto ali que Jesus está falando, não tem como servir a dois senhores, não tem como servir a riqueza, ao dinheiro e a Deus. Porque quando você se dedicar a um, você vai menosprezar o outro. E quando você se dedicar a outro, você vai esquecer o um. É exatamente o que a Gur falou. Se eu ganhar aqui, eu vou me dedicar tanto a esse que eu vou esquecer do meu Deus. E é por isso que logo depois Jesus fala, buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas. E essas coisas eram coisas legítimas, era o que vestir e o que comer. Vos serão acrescentados. Jesus está trazendo a raiz da sabedoria, que é o coração. É um coração devoto. Nosso coração é um coração devoto. E se a gente não trata riqueza como mamon, a gente vai se prostrar à riqueza. Quando a gente percebe, a gente já está vivendo por ela. E essas perguntas sobre se dinheiro não fosse mais a grande questão da sua vida, se você muda muito radicalmente a sua vida, provavelmente você está vivendo por mamon. E não tem problema nenhum você buscar prosperidade. Tem 29 capítulos para te ensinar isso. Para você procurar ser próspero na tua casa, na tua vida, nas coisas. Você procure isso. É legítimo, é bíblico, semeia a coisa certa para você colher. Mas saiba que esse mundo caído, nem sempre que você semear, você vai colher. Mas não quer dizer que você não vai semear. Vamos semear. Agora, não esqueça do capítulo 30. Não esqueça do seu coração, porque a grande construção da sua vida não é a construção financeira que você vai fazer para a tua casa. A grande construção da sua vida é a construção de coração que você está fazendo na tua vida. Você lembra que a nossa jornada de vida é uma jornada de construção de um coração adorador e temente a Deus. É esse o coração que nós estamos. Nós devemos, no final do mês, olhar o nosso salário, está pagando tudo, e o nosso coração está pagando tudo? O nosso coração está cheio? Está com a conta cheia? Está realmente ali? Ela está aqui agora, e eu posso falar, eu e minha esposa temos duas dimensões, ela vai até sair. Eu e minha esposa temos duas dimensões, duas criações muito diferentes. E a gente estava conversando essa semana, talvez porque eu estava já com a cabeça aqui, e é muito interessante. Eu vou até contar mais detalhe a minha, eu falo um pouco dela, mas a minha infância, ela é uma infância de filhos de missionários, de pouco recurso, muita escassez. Nenhuma vez eu passei necessidade, deixar isso bem claro. Mas eu lembro de algumas histórias que eu conto com meus amigos que, por exemplo, eu estudei em escola pública, então era para ser, não era para ser o mais pobre em escola pública. Se você consegue ser o mais pobre da escola pública, você está mal. E eu lembro que uma vez o pessoal começou a me zoar, porque eles apontaram para o meu pé e falaram, o Marcos tem um D-Book. Eu não falei errado. Eu tinha um D-Book. Eu não tinha entendido que a minha mãe, por comprar um tênis, ela comprou um D-Book, não era um Reebok. Era a versão. Agora que você entendeu, eu vi que vocês demoraram. Porque é Reebok, pastor. Reebok. Reebok. Você tinha um D-Book. Eu tinha um D-Book, que é pior. E eu, coitada, minha mãe provavelmente nem sabia que comprou, porque ela nem ligava para mais, mas eu lembro que eu virei o assunto por uns 2, 3 dias, porque eu tinha um D-Book. E eu nem podia, no outro dia, na escola, voltar com outro tênis, porque eu não tinha outro tênis. Só se fosse de chinelo. Na época que a Havaiana era barata. Mas assim, e eu lembro de situações dessa, de eu entender, nossa, eu sou pobre. Porque eu vivi numa bolha de uma missão que tinha as coisas, mas eu falei, eu não tenho recurso. Põe isso. Eu ouvi muito dos meus pais sobre o dinheiro nos rouba do nosso ministério. O dinheiro nos rouba de ter as bênçãos de Deus. O dinheiro... E houve uma romantização na minha mente
de franciscana. A pobreza tem uma bênção de Deus. Por outro... Teve uma coisa que você falou no primeiro, que eu não sei se você está lembrando de falar aí, que seu pai teve um momento... Eu queria preservar ele, mas agora eu não vou mais. Fala. Não, Jaziel, não, foi o pau. Eu lembro com 6 anos, estava lá, uma vida de missionário. Meu pai foi morar no Jovens da Verdade, tinha só o meu irmão, eu sou o terceiro, e não tinha nem luz elétrica, porque ele tinha um sonho que foi dado por Deus de construir um acampamento, uma missão, só para quem entendeu o contexto. Com 6 anos de idade, do nada, começou a aparecer dinheiro lá em casa. Meu irmão ganhou um Autorama, que era um negócio super de classe média. Aí eu ganhei uma bicicleta e minha mãe ganhou uma cristaleira. Está até hoje lá. Eu não sei para que serve, mas está lá. A gente nunca tirou nada de lá para comer, mas está lá. E tinha uma mesona, eu vivi entre os 6 e os 8 anos uma vida assim, que isso, mano, tinha dinheiro. E aí eu descobri, com o tempo, né, a gente vai ouvindo as histórias, que o meu pai, naquela época, virou o pastor de jovens da Catedral de São Paulo. Então, ele saiu de viver de oferta para 10 salários mínimos. E ali, bênção, meu irmão. E ali estava. E foi assim, 6, 7, eu estava assim, agora vai. E aí, com 8 anos, a gente voltou a ser pobre demais, de novo. E eu sei o que aconteceu. E aí minha vida foi assim. Uma pobreza, foi escassez. E aí eu ouvi a história da versão do meu pai, que ele fala o seguinte, que quando deu 2 anos, ele começou a dar tanta atenção para a igreja e tinha que ficar deixando o JV, a construção, as coisas do acampamento, o sonho dele, que ele ouviu de Deus: você trocou a primogenitura que eu te dei por um prato de lentilha. E meu pai, ele toma uma decisão que eu acho que é sábia de Deus, mas toda decisão que a gente toma tem consequência nos filhos. Ele fala, eu vou largar esse salário, eu vou me dedicar no JV. Ontem eu estava pregando no cu da fogueira do JV, tinha 200 líderes lá que estavam entregando as suas vidas para poder ministério. Então, eu tenho certeza que meu pai viveu o sonho, mas tem consequências. E na minha cabeça eu formei, e é isso que eu quero que vocês entendam. Na minha cabeça eu formei o seguinte: dinheiro é um problema necessário. Existe um glamour na pobreza. Ou assim, eu já vivi até bom demais, eu não posso querer mais. Ou pior, que agora vê se você se identifica. Alguma hora vai vir uma desgraça. Eu não posso viver um tempinho bom na minha vida que eu falo assim, mas vai vir coisa ruim. Se eu ganho uma coisa, eu não posso contar, porque senão vai vir olho gordo. Eu faço isso na versão gospel, mas é isso que vem é antes da minha teologia, é lá no fundo. É aqui assim, nossa, se eu fizer isso para ganhar esse dinheiro, Deus vai trazer alguma coisa ruim. E isso vai formando uma teologia do Deus que quer pegar na esquina, puxar o tapete. Não, tá bom, eu tenho que fingir que eu sou feliz com o que eu tenho. Se eu desejar mais, eu estou negando. Existe um glamour na pobreza. Eu tenho que contar, mesmo que eu tenha ganhando bem, eu tenho que contar para meus amigos, está difícil a vida. E pensa, talvez você fale, Marcos, é porque você... Não, eu não tive no passado, é ruim, é duas... Agora, minha esposa veio de um outro contexto. Minha esposa, ela ouviu do pai dela, Natália, se você quiser as coisas, corre atrás. Quem quer tem que sonhar. Quem quer tem que estudar. Natália correu, ela, não vou pagar a faculdade para você, se quiser passa na pública. Tentou, foi, passou. Se quiser viajar, arranja um jeito, ou tem dinheiro ou estuda milhas. Fez, não sei o quê, e vai. E ela sempre, e aí, eu estou bem, se eu desejar mais, eu estou pecando, casa com a pessoa, eu vou estar bem quando eu conquistar o que eu me preparei para ter. Geralmente casais são assim. Você casa com a pessoa, e aí você culpa, quando dão as coisas erradas, porque não existe certo ou errado, viu, gente? Se você está entendendo, eu contei mais do meu lado, porque é o meu lado. Mas assim, não existe o certo ou errado. Mas são 2 arquétipos que vão... O problema é como isso interfere a tua vida. Eu vivo em cima disso. Eu acho que é mais santo, mas eu só falo de dinheiro. A minha vida é sobre falar de dinheiro. Mas eu me iludo falando, mas eu não sou como os ricos. Mas não é verdade. É assim. E aí,
No meu caso, quando dá uma coisa errada, eu culpo meu cônjuge, dizendo, tá vendo? Você não economizou, agora veio a desgraça, a gente não tem dinheiro para fazer. Quis ficar viajando. E aí, quando acontece uma coisa errada, a pessoa que foi o modelo B, né, que é o da minha esposa, fala, tá vendo como deu errado? A gente não está conseguindo conquistar essas coisas porque você não está trabalhando o suficiente, você não está fazendo, você é uma pessoa sem ambição, você não está conseguindo, eu quero mais da minha vida. E aí, vocês estão entendendo que um vai jogando a culpa no outro por um arquétipo, e no final das contas quem manda é o dinheiro, e o dinheiro, o Mamon está dizendo, é isso aí, briga, viva por mim. No fundo, ninguém confia em Deus. No fundo, todo mundo está vivendo pelo seu esforço. Ou é um Deus que vai pegar você na esquina, ou é um Deus que não está te dando, mesmo você acordando cedo. Cadê as promessas do Senhor? Eu estou acordando cedo, sou generoso, faço tudo, dou dízimo. Não estou. E os ímpios estão prosperando? Os dois vivem por mamão. Jacira, qual que é o seu arquétipo? Você é a pessoa que o melhor de Deus ainda está por vir? Sim, eu preciso. Aí eu vou estar completa. Quando eu tiver aquilo, eu vou ser feliz. Vou usar o mais pejorativo. Ou, não, eu nem posso sonhar muito porque é pecado. Deixa eu fingir que eu estou satisfeito com o que eu tenho e vamos viver isso. Eu sou mais do tipo A. Como eu disse, né, minha família veio imigrante de Guiné-Bissau. Então, a gente chegou em João Pessoa e vida de imigrante não é fácil. Então, a gente sempre teve recursos limitados. E depois eu terminei minha graduação, fiz graduação na Federal da Paraíba, terminei, eu comecei a trabalhar, então eu já tinha alguma coisa, né? De repente, vim para São Paulo, então voltei a ser pobre de novo. E aí eu terminei o mestrado, eu morava com uma amiga, agora recentemente mudei para morar sozinha, então voltei a ser pobre de novo, né? Que agora... Então, estou nessa coisa, né, de trabalhar, esperando o melhor de Deus e tudo mais. Então, eu estou mais nesse arquétipo de, tipo, trabalhar para poder conquistar algo lá na frente e tudo mais. E em meu coração, muitas das vezes, né, eu tenho que conversar com ele do tipo, tenho que me contentar com o que Deus deu nesse momento. Mas eu sou uma pessoa mais ansiosa, né, de querer mais coisas e tudo mais. Eu sou do tipo que eu sei que eu não vou ter muito dinheiro, que eu não vou ser rico. Eu sou filho de pastor e me tornei pastor também, e pastor de uma igreja que não tem um momento de dízimos e ofertas, né? Não passa a sacolinha, mas isso é bom, graças a Deus. Então, eu sei que eu não vou me tornar rico. O problema é que eu não combinei isso com a Luísa antes da gente casar. Mas eu acho que é o grupo 1, né? Eu me enquadro no grupo 1. Assim, eu cresci com uma mãe... A gente se confundiu nos grupos, mas é assim, vocês são opostos. Nós somos opostos, isso, né, Jacira? Isso. Eu cresci com uma mãe que, assim, uma das coisas que eu mais ouvi ela repetir é aquele texto bíblico que diz assim, nós temos muito mais do que pedimos ou pensamos. Mário, Cristina, Tiago estão aqui hoje, eles conhecem muito bem a minha mãe, que sempre teve um olhar, assim, sabe, de perceber tudo que a gente tem recebido e está bom demais, e está maravilhoso demais. Isso tem um lado bom, mas talvez tenha faltado o lado mais de querer, né, buscar, de querer, né, crescer e planejar, sobretudo. Lá em casa não tinha isso, né, de planejar, de ter uma planilha e tal. Diferente, por exemplo, da minha esposa, que vem de uma família ali com um rigor nessa coisa de planejar e de ter as coisas tudo, né, planilhadas e tal. Então, de vez em quando, a gente dá umas discutidazinhas, sabe, Jacira? Lá em casa, por causa dessas culturas que na nossa família, né, se encontram e se chocam, né, de vez em quando. E, de novo, não tem certo ou errado. Existe só como isso pode estar atrapalhando você de viver o ministério de Deus. Como isso atrapalha a gente de viver o de Deus. Seja ela numa ansiedade de acumular, porque vai vir um dia mau, seja ela eu vou trabalhar e vou abrir mão de valores que eu tenho agora para conquistar o que eu preciso para ser feliz. Não importa qual é o arquétipo que você... Porque isso foi colocado para você desde criança.
Isso não é você que escolheu esse. Isso é o jeito que a educação financeira foi vivida na sua primeira infância. A questão não é essa. A questão é como você vai lidar com isso. Como o evangelho vai, apesar de você ter suas limitações, suas preocupações, seu jeito de viver, suas ansiedades, o que estão te cobrando. E eu acho até uma bênção o jeito que Deus coloca os nossos cônjuges para nos moldar. Porque eu não chegaria onde eu cheguei se eu não tivesse casado com a Natália. E talvez ela não teria algumas coisas se não tivesse. Porque Deus usa o nosso cônjuge no que a gente tem raiva. Eu acho que eu me exaltei. Me passei. Para que a gente experimente o melhor de Deus. Jesus viveu em um mundo obcecado por dinheiro. Se você lê os evangelhos, você talvez não perceba isso. Mas Jesus, o povo era explorado por Roma com impostos muito maiores do que a gente tem aqui. Se discutia imposto, riqueza, poder. Entre as pautas religiosas era, você vai pegar o dinheiro que você tem, você vai dar para o templo e você vai se dedicar a Deus e aí você vai criar guerra, ou você vai pagar Roma e aí você não vai ser temente a Deus, mas vai ter uma estabilidade, pelo menos para você viver. A discussão, o mundo que Jesus vivia, não se iluda, era um mundo onde Mamon governava. Quem tinha dinheiro podia. Quem não tinha era explorado. E para o desespero de quem tem um pensamento mais de esquerda, Jesus não faz do ministério dele a pauta sobre a exploração romana, sobre o povo, a pauta sobre lutas de classe, a pauta sobre esse aqui, não faz, vamos lá, não faz, mesmo ele tendo muita misericórdia com os oprimidos. Para o desespero dos de direita, Jesus não faz da pauta dele, vamos prosperar, vamos trabalhar, vamos fazer o que é certo, vamos semear o certo e Deus vai. Não faz. Jesus nem faz a pauta. Mamon para ele é mamon. Para ele, realmente, a nota dobrada era uma nota dobrada no chão. Ele olhava a pessoa, o rosto. A pessoa pedia, filho de Davi, tem misericórdia, eu quero ver. E Jesus falava, não, eu vou dar mais que isso. O seu coração precisa ver. É interessante que, quando a gente percebe e a gente vai fundo no coração, Agur vai falar que eu não quero ser pobre para que eu não roube. O que é pobreza de roubar? As pessoas que mais roubam nesse país têm muito dinheiro. Ou seja, você não precisa ser pobre para ser revelado que o seu coração é ganancioso. Que eu não seja rico para que te esqueça. O que é ser rico para esquecer Deus? Porque pode ser, se você ganha um salário mínimo, 5 mil, pode ser muito dinheiro já para você esquecer Deus. Se você ganha 100 mil, talvez só 300 mil vai ser para você esquecer Deus. Porque é relativo, e é na relativização a gente entende que nosso coração não precisa nem ser pobre e rico. Na verdade, o que Agur está dizendo, eu sou muito vacilão. Nessa jornada, não deixa eu esquecer do meu tesouro verdadeiro. Eu quero ter um tesouro que é acumulado aonde ladrão não rouba, aonde a traça não corrói. E é muito interessante quando Jesus viveu os extremos. Ele fala, uma pessoa falou, eu vou te seguir, Jesus. Ele falou, deixa eu te falar um negócio, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Reclinar a cabeça, uma cama é o básico do básico. E mesmo assim Jesus não fez isso a pauta dele. Ele não ficou falando, olha gente, eu não tenho o básico. Jesus fala, vamos continuar. É por isso que Jesus ele pede o essencial, dá o pão nosso de cada dia. Jesus, depois que se ressuscita, em Mateus 28, ele faz a declaração mais de prosperidade que existe. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Só o rei dos reis pode dizer isso. Salomão não podia dizer isso. Davi não podia dizer isso. Nabucodonosor não podia dizer isso. Trump não pode dizer isso.
Qualquer um poderoso no mundo não pode dizer isso. Só Jesus pode dizer: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E o que ele faz depois dele ter tudo? Quero dividir com vocês a grande comissão. Vão, façam discípulos. Ensine, batize em nome do Pai. Ele divide. Ele teve tudo. Quando você entender que a sua riqueza é Jesus, a pauta dinheiro vai para o lugar onde tem que estar. Marcos, qual que é a lição que eu saio daqui? É livro de sabedoria, é o caminho dos sábios. Eu não sei o que você precisa ouvir hoje. Acorde mais cedo, segunda, vamos lá. Mexer nessa vida acomodada. Ou se você tem que falar, acorde mais tarde. Vamos lá, você está muito preocupado. Mas o que a Gur vai dizer é: cuide do teu coração. Que o seu coração, que a sua vida, que a sua vocação não seja determinado por se você vai ganhar na loteria ou não. Se você vai ganhar um aumento ou não. Se aquele emprego tiver aí, se esse negócio que eu comecei rodar, aí sim. Ó, quando tal coisa fizer, aí eu vou entregar minha vida para o Senhor. Aí eu vou fazer tal coisa. Sério? Você vai esperar quando? A vida consiste em tornar o Evangelho, o reino de Deus e principalmente Jesus, como o nosso tesouro ao qual nós vamos viver e nos alimentar. Jesus é o tesouro que ninguém pode roubar do teu coração. Que você possa prosperar no Evangelho. Que as pessoas falam: que pessoa rica, olha como ela fala de Deus. Que pessoa rica, olha como essa pessoa, mesmo sem recurso, nos ajuda. Que pessoa rica, no meio da noite ela largou as coisas para vir aqui me ajudar porque eu mandei um WhatsApp falando: não estou bem. Que pessoa rica, que o filho não estuda na melhor escola, mas esse pai, essa mãe está presente lá com essa pessoa. Que pessoa rica. No dia dos namorados não teve nem flores, mas que maridão, que esposa. Que pessoa rica, transborda evangelho, porque ela encontrou Jesus. Que Deus nos abençoe. Que a gente viva não por mamão, mas por Jesus. Amém? Tua verdade sempre permanecerá. Do teu amor quem poderá nos separar? És fiel e para sempre teu povo sustentar. E então o mundo inteiro verá o poder do grande Rei. Que as riquezas do Senhor, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça de Jesus, os frutos do Espírito, esteja sobre a tua casa, esse sustento de graça e amor e prosperidade, que esteja sobre a nossa igreja, que esteja sobre a igreja espalhada pela terra, até que o nosso tesouro volte. E nele, lá está o nosso tesouro, aonde ladrão não rouba, aonde a traça não corrói, aonde permanecerá para sempre. Que Deus abençoe a sua vida. Nos vemos nos pequenos grupos ou semana que vem.